No sábado nós estivemos lá na igreja, esse casal abençoado, Douglas e Amanda, né? E foi lindo o que Jesus fez naquele lugar. Um culto de sábado, a igreja estava repleta, estava cheia. Foi muito lindo ver as pessoas se rendendo ali ao Senhor. 4 vidas confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Ele fez um projeto para que isso acontecesse. E eu até recomendo para os amados aqui uma estratégia linda, que é o Bom Samaritano, né? O projeto Bom Samaritano. Então, a igreja, além de estar jejuando, orando por esse projeto, para encher com um evento como esse, eles iriam agir como um bom samaritano, encontrar alguém que estivesse ferido, machucado, doente, e levar naquele culto. Foi isso que o bom samaritano fez. Pegou o homem que estava lá caído, jogado, machucado, meio morto, e colocou na sua carruagem ali, na sua cavalgadura, e levou até a estalagem. Então, colocando a igreja ali como a estalagem, né? Esse homem levou e ainda investiu. Então, quando você disponibiliza o seu carro, né, seu meio de transporte, para levar as pessoas para a igreja, olha, a conquista é certa. Você vai atrair pessoas assim. Lá em Santa Isabel, quando nós mudamos para lá, a gente não conhecia muita gente. Mas eu quero dizer para você que o culto na nossa casa saíram 2 igrejas. A igreja da cidade e a igreja do caminho de Garatá. Vocês estão entendendo? E qual foi a estratégia que Deus me deu? Já que a gente não conhecia tanta gente, a gente está morando em chácara. E ali fui fazendo amizade e oferecendo carona para a cidade. Comecei a dar carona para o povo. A minha esposa também começou a fazer visita para a mãe dela. Foi gerando um relacionamento. E através desse relacionamento a gente vai pregando o Evangelho. Então, quando você age na intenção de querer ajudar as pessoas, você está preocupado com elas, você está sentindo empatia, o Senhor é quem faz o restante, queridos. Quando a gente faz a nossa parte. Então, o culto da nossa casa começou a crescer. Aí uma irmã me levou num espaço lá do caminho de Garatá, e lá comporta mais de 400 pessoas no culto. E o estacionamento para mais de 70 carros. Uma igreja estilo americano, sabe? Aquelas igrejas antigas, né? Ainda é pintura assim na parede, aquele forro de madeira, né? As iluminações, tem na parte do forro, mas também tem assim na parede, todo um estilo antigo assim. Então, os bancos chegam e brilham, né? Eles brilham assim, de madeira, aquela madeira bonita. Um local que estava fechado há mais de 3 anos. E aí o pastor que assumiu, eu já contei isso aqui, mas tem gente nova. E ele falou para a Janete, que é uma irmã lá da nossa igreja, falou assim: será que não interessa, pastor de vocês? E foi lá, mostrou para a gente. Irmãos, a casa é uma casa grande, né? Traz a igreja assim, que dá acesso para a rua de trás. Uma casa com bastante espaço. Do lado de fora, na direita, assim, tem cantina, tem uma cozinha com cantina. Toda uma estrutura. Falei para minha esposa, quando nós fomos olhar esse templo lá de Santa Isabel, lá no caminho de Garatá, e eu falei para ela, nós combinamos que a gente ia pagar o aluguel do nosso bolso. Eu fiz uma proposta ao rapaz, né, o pastor responsável ali, ele aceitou, e nós já estamos no 2º mês, nós já pagamos o 2º aluguel, estamos lá. No último culto tinha culto de quinta-feira, né? 44 pessoas servindo ali, adorando ao Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Então o projeto que eles fizeram lá foi muito lindo, muito lindo. Se vocês quiserem copiar, dá certo. Bom samaritano. As pessoas precisam se envolver, não é só frequentar a igreja. Então passe isso para os seus discípulos, para que cada um tenha a responsabilidade de levar pessoas aos pés de Cristo. Amém? Fazer o que aqueles 4 amigos fizeram, né? Pegaram o paralítico, seu amigo deles, que estava ali prostrado, e saíram levando a maca dele pelas ruas. Chegaram, a casa estava cheia, e aí não tinha como, não tinha acesso em canto nenhum. Eles, opa, não dá por baixo, vamos por cima, né? Então,
é batalha, é luta, é sacrifício, mas vale a pena levar as pessoas aos pés de Cristo. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras, Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Esqueceram de deixar uma aguinha para mim aqui. Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Quem achou diz amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pai, esta é a tua palavra, aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Fale fortemente a cada vida aqui, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem algo a liberar. Eu sei que o Senhor tem uma palavra de destino. No nome de Jesus, diga amém e aplauda a palavra de Deus. Essa mensagem não é daquelas que você grita da glória a Deus, mas é uma mensagem que vai fazer você refletir. Eu quero ministrar sobre este pecado, o pecado da cobiça. E o tema é não cobiçarás. Não cobiçarás. A cobiça, ela é a porta que se abre para os outros pecados. Porque é um pecado que ninguém vê a pessoa cometendo. Porque é um pecado aqui dentro. A pessoa começa a desejar algo e ela então passa a fazer de tudo para conseguir aquilo. Eu sei que tem desejos que são saudáveis, e você luta, batalha para realizar um sonho, mas tem gente que, quando dá vazão à cobiça, ela é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Pisa nas pessoas, machuca a gente, oprime a família, porque ela tem um desejo e ela quer fazer de tudo para que aquele desejo que está no seu coração seja realizado. E a Bíblia vai nos falar de vários personagens que se deixaram levar pela cobiça. Mas deixa eu refletir, pensar aqui um pouquinho com você. Se não existisse a cobiça, as casas não precisavam ter muros, as casas não iam precisar nem de fechadura. Porque a cobiça está no coração do homem e precisa ser combatida constantemente. Porque alguém vê o que você tem na sua casa, alguém vê o que você tem na sua garagem, então cresce os seus olhos, E a tendência dessa pessoa é ter aquilo que você tem. Tem um irmão na nossa igreja que ele é tão simples, uma pessoa tão simples, mas Deus está abençoando ele na simplicidade, nas coisas simples. E ele fica: poxa, ora para mim, porque olha, eu estou com inveja de mim, não vou converter. Então a cobiça é a ruína, sabe, de muitas pessoas. Quando você permite que esse sentimento perverso, maligno, esse pecado, porque ele vai, como eu já disse, vai desencadear outros pecados. Eu quero já destacar aqui para os amados irmãos em Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago está falando aqui, não é crente, tá? Olha o que ele vai dizer aí. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e discórdias e há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam os membros do vosso corpo? O que está escrito aí? Versículo 2: cobiçais e nada conseguis, matais, invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então observe o que a cobiça é capaz de fazer: guerras, conflitos, opressões, porque a pessoa tem um desejo de fome em seu coração. E ele está dizendo para a crente que eles estavam guerreando entre si. E será que nas igrejas não tem acontecido isso? As pessoas estão disputando microfone, estão guerreando entre si para chegar a um certo posto. Às vezes Deus não está nem chamando a pessoa para estar no altar, e aquela pessoa já está querendo ser projetada. A ruína é certa, queridos, quando a gente almeja algo que não foi Deus que chamou. Mas quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele abre os caminhos. Amém? É Ele que honra, é Ele que exalta. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, Ele abate. Agora, a cobiça não é coisa de agora, aconteceu lá no céu, né? Porque a cobiça vai trazer um desejo de crescimento, de superioridade de uma maneira desordenada. E a Bíblia vai nos falar sobre Lúcifer, né? Isaías vai estar nos falando sobre isso, no momento que ele disse assim: eu subirei às mais altas nuvens, e estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele cobiçou algo que não convinha a ele. E a Bíblia vai dizer que ele seria o quê? Lançado, né, nas profundezas. Glórias a Deus. E quando ele cai, quando Deus fez o homem, imagem, na sua semelhança, ele tentou induzir o homem ao seu próprio erro, o erro que ele mesmo tinha cometido. Então a serpente começa a conversar com Eva ali no paraíso e disse: vocês podem comer. E ela disse: não, a gente pode comer livremente de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente disse: não é assim não. É porque se você comer, você vai ser como Deus. Olha só, vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O mesmo sentimento que veio ao coração, que veio ali à vida de Lúcifer, desejo de crescer, ele também vai falando, vai induzindo a raça humana, através da mulher ali, a também ter esse mesmo desejo. Tanto é que quando ela falou: você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal, o que despertou nela? A cobiça. Ela olha diferente para aquela árvore, para aquele fruto, e ela então desejou, foi lá, estendeu a mão, pegou, comeu, o marido chegou, ofereceu para ele. A cobiça vai nos levar para longe de Deus. Entenda isso. Hoje você pode achar que está levando vantagem, hoje você pode achar que está, né, está sendo bam, mas amanhã fracasso, derrota, frustração. Olha o que a Bíblia vai nos falar no capítulo de número 11 de Gênesis, que a raça humana também, seguindo aí o mesmo caminho, o homem desejou ter o nome conhecido, o nome célebre. Todos vão conhecer a nossa história. Deus havia dito: vocês vão se multiplicar e vão povoar a terra toda, né? Amai-vos e multiplicai-vos, encher a terra. E o homem disse: nós não vamos sair daqui, vamos construir uma torre que toque nos céus, porque eles buscavam o nome grande, célebre. O que aconteceu com aquela construção? Diga: Deus embargou. Deus não aprova a cobiça. Deus aprova um coração quebrantado, sincero diante dele. Amém? Aleluia, Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Números 16 vai também nos falar
de um levita que queria ser sacerdote. Ele não era da linhagem de Arão. E o Senhor vai repreender ele, nome dele, Coré, junto com Datã e Abirão. Eles se rebelam, porque Coré queria ser sacerdote. E Moisés disse para ele: Deus não já fez algo tão tremendo na vida de vocês? Já nos separou vocês como um povo particular, como uma tribo especial? Vocês já foram separados para servir a Deus. Eles já tinham sido escolhidos, separados, e agora ele queria mais. Ele queria ser sacerdote, não queria ser levita, simplesmente levita. Mas ele não era da linhagem de Arão. Depois de serem advertidos, continuaram determinados a não seguir o que Deus estava direcionando para eles. A terra se abriu, eles foram engolidos vivos, desceram as profundezas, foram mortos. A palavra do Senhor também vai nos falar em Josué capítulo 7, versículo 21, de um guerreiro, de um homem valente, um soldado que tapou seus ouvidos para aquilo que Deus estava falando. Deus disse: tudo que vocês encontrarem em Jericó, mais precioso, ouro, prata, será consagrado ao Senhor. Eu já disse para vocês na ministração anterior, Jericó era a primícia, era a primeira cidade a ser conquistada. Então tudo que encontrar seria para o Senhor. E Acã, quando os muros caíram e eles invadiram, ele viu algo de grande valor. Ele viu uma capa, ele viu prata, ele viu ouro e ó. Pegou para si e levou a maldição para onde? Para a sua família. Que ele levou para a tenda, cavou um buraco na tenda e enterrou, pensando que o futuro dele estava garantido, estava nada. Porque a cobiça traz destruição, não tem a aprovação de Deus. Eu não quero uma bênção que não tenha não quero nada que não tenha a aprovação de Deus. Isso não é bênção. A minha esposa chama de bênção trocada. É quando as pessoas conquistam algo que não foi Deus que liberou para ela. Quem está entendendo? Amém. Amém. Então este homem, ele vai dizer aí, ó, Josué capítulo 7, versículo 21. Eu os cobicei, tomei, estão escondidos na terra no meio da minha tenda. Porque ele agiu dessa maneira, o povo de Israel perderam uma batalha, estavam venceram Jericó, e agora vão lutar contra a cidade de Ai. Eles são o quê? São derrotados, humilhados. Uma cidade pequena humilhou o povo de Israel. E Josué ficou pensando: como que isso vai acontecer? Ficou ali questionando, triste. E o Senhor disse: Israel tocou no anátema. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre a família dele, a casa dele. E ele disse: é verdade, eu os cobicei-os. Eles estão escondidos na minha tenda. Ele e toda a sua casa pereceram. A Israel vai lutar e voltou a vencer. Enquanto a cobiça não for tirada do nosso coração, não vai ter vitória. A cobiça precisa ser arrancada da nossa vida, do nosso coração. Amém ou não amém? Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5, a história muito conhecida. Um homem chamado Naamã vai a Israel em busca de cura, porque a moça tinha sido capturada, que estava trabalhando na sua casa. Ela disse: se o meu Senhor conhecer o profeta Eliseu, que está em Israel, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado. Despertou nele a fé, o desejo de conhecer Eliseu. E ali pega a autorização do rei, vai a Israel. Estou resumindo aqui a história. E Eliseu nem atendeu ele, mandou apenas: o seu moço, diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ser curado. Ele ficou indignado, a princípio ele não queria ir. Aí um servo dele: e se ele te pedisse algo maior, você não faria? Aí sempre motivou, ele resolveu ir. Ele
entra nas águas primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo mergulho, a pele dele ficou como de uma criança, completamente curado. Ele agora está cheio de gratidão, ele agora quer honrar, ele agora quer fazer, quer pagar, porque ele levou muita riqueza, ele levou muita prata, muitas roupas finas, e ele vai, e ele diz: olha, homem de Deus, aceite a minha oferta, aceite esse presente. E ele disse: porque ele estava como se estivesse pagando por aquilo que Deus fez. E ele disse: mas o moço dele, no coração, ele cobiçou tudo aquilo que ele estava vendo. E ele disse: sim, pelo Senhor, no nome do Senhor, eu correrei atrás, vive o Senhor, que eu correrei atrás deste homem e tomarei dele algo. Então ele inventa uma história, e ele consegue alcançar aquele sírio, e conta toda uma mentira, dizendo que tinha chegado de sírios, que precisava de algo para fazer para eles, e ali ele deu muita prata e 2 vestes. Queridos, 35 quilos de pratas e 2 bodas. Quando ele chega perto, Eliseu disse: porventura, não foi o meu coração contigo? Era tempo para você pedir isso, aquilo, aquilo outro? Por causa dessa sua atitude, a lepra de Naamã vai estar sobre a sua vida. E aquele homem se tornou leproso na mesma hora. A cobiça, queridos, nos deixa leprosos. Nós, como líderes, precisamos tomar muito cuidado. Escute, o dinheiro da igreja não é seu dinheiro. Saiba administrar. Deus me deu uma direção desde quando nós começamos o ministério. Eu não toco o dinheiro da igreja. Até quando alguém chega e diz assim: olha, isso daqui é para a igreja, eu falo assim: leva direto lá. Não, mas eu vou viajar. Nessas condições, aí sim, eu falo assim: estou levando lá. Mas quem convive comigo aqui sabe. Pode ser exagero? Pode, mas eu prefiro ser exagerado. Então, no momento que a gente toma cuidado com as coisas de Deus, você já começa a cortar o mal pela raiz. Entendeu? Deus levanta pessoas na igreja, pessoas da sua confiança, que vão administrar. E a gente vai administrar o que é a obra de Deus. Vamos administrar o crescimento da igreja. Vamos administrar, a parte espiritual. Deixa outras pessoas cuidarem dessa área. É verdade que nós, como homens de Deus, precisamos de pessoas que tenham habilidades para essa área. Não é qualquer pessoa que vai também administrar. Tem que, em nome de Jesus, que seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, amém? Nunca, em tantos anos, tivemos problemas. Nunca na área de administração. Deus sempre colocou pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar dessa área. Amém ou não amém? Amém. Diga glória a Deus. Então, o crescimento ele é salutar, ele é saudável, mas o crescimento desordenado não tem aprovação de Deus. Eu já falei para você, da Torre de Babel, do diabo, de Lúcifer, que desejou ser grande. Lucas capítulo 12, versículo 15 a 20, Lucas 12, de 15 a 20, vai falar de um homem que, ao nosso ver, parece um bom administrador. Você olha e fala assim: este homem leva jeito, né? Esse homem, olha, é um homem preparado, porque ele disse: esse ano a produção vai ser muito grande, então vou derrubar os meus celeiros. Olha só, projetos, construir, né? Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e eu direi: alma, come, bebe, folga, porque o que tens é para muito tempo, é para muito tempo. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, quem olha este homem, vê ele como uma pessoa, um bom administrador. Qual foi o erro desse homem? Ele desejou ser grande, mas qual foi o erro dele?
Ele não coloca Deus nos projetos. Ele desejou crescer, mas não com a presença de Deus. Ele desejou ser grande, e pensando apenas no hedonismo, no prazer, em ter do que se alimentar do bom e do melhor, do que se vestir, mas não tinha espaço para Deus na vida dele. Cobiçou, desejou ser grande, mas não teve um coração íntegro para com Deus. Vocês estão entendendo, né? Glória a Deus. Então, o mesmo sentimento que o diabo lançou nos primeiros seres humanos, no caso Adão e Eva, ele tentou lançar esse mesmo sentimento no coração de Jesus. Quando Jesus foi tentado, na terceira tentação, levando o Senhor ao alto do monte, e disse: você está vendo a glória dos reinos? Eu te darei, porque o dia foi entregue. Eu te darei, se você se prostrar e me adorar. O diabo estava dizendo: eu te ofereço um caminho de glória, eu te ofereço a conquista, eu te ofereço os bens materiais, as riquezas. Ele estava oferecendo um caminho sem cruz, a glória sem a cruz. E Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto. Cuidado com as facilidades, cuidado com aquilo que vem mostrar aparência bela, e você achando que isso vai ser bênção para a tua vida. Isso pode ser destruição. Então vigie, homem de Deus, vigie, é de Deus, vigie, não cobiceis aquilo que é do teu próximo, a mulher, os bens, nada que é do teu próximo, porque Deus tem algo tremendo e poderoso para você. Amém? Romanos 8,5 vai nos dizer assim: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, quando Deus deu o 10º mandamento, a intenção dele era erradicar a cobiça do nosso coração. Você está disposto a isso? Amém? A viver segundo os padrões de Deus, a vida de humildade, e fechando o seu coração para esse sentimento perverso e destrutivo, que é a cobiça, que vai abrir legalidade para muitos outros pecados. Vamos vigiar, vamos consagrar nossa vida, porque Deus fará infinitamente mais. Deus tem algo especial para liberar sobre as nossas vidas. Vamos rejeitar todo o sentimento perverso no nome de Jesus. Pois antes da conquista, sempre, antes de Deus entregar algo especial nas tuas mãos, o inimigo vai tentar desviar os teus olhos do projeto de Deus. Ele vai tentar te oferecer algo para te atrair, para que você perca o foco. Alguém já disse que o diabo é trompeteiro da bênção. Então toma muito cuidado, seja nível de guerra, ou seja algo que está acontecendo, como parece que é algo tão especial, uma bênção está chegando, mas na verdade é para querer distrair você. Deus tem uma multidão para te entregar. Aleluia. Não se distraia, não se distraia. Eu li há muito tempo atrás os senhores lá da Grécia, homens ricos, que corriam com seus escravos, e eles, vendo que não iriam ganhar, eles já corriam com pérolas, e iam soltando as pérolas no caminho para os escravos irem perdendo tempo. Então, vamos rejeitar essas pérolas que o inimigo está lançando, em nome de Jesus. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Um homem que conquistou o mundo daquela época, um grande conquistador, e um dia ele começou a chorar, porque não tinha mais nada para conquistar. Ele queria conquistar tudo ele já tinha conquistado, e agora não tinha mais nada para conquistar. Morreu aos 33 anos, e tudo que ele conquistou, um império que tinha uma dimensão aí de 15 mil quilômetros para aquela época. 15 mil quilômetros. E este homem morre aos 33 anos. E o seu império ruiu
ou dividido ali entre os seus generais. Eu quero conquistar, mas com o Senhor do meu lado. Eu quero conquistar servindo a Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Diga amém. Põe sobre os seus pés em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. O inimigo está investindo contra a sua vida. O inimigo está querendo te paralisar com coisas terrenas. Está querendo tirar o seu foco, os teus olhos do Senhor. Volte-se para a palavra. A palavra diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, você não vai cair. E a Bíblia nos revela isso, que quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, em determinado momento ele tirou os olhos do Senhor, e então ele começou a afundar. Volte os seus olhos para Deus. Deseja agradar ao Senhor. Deseja viver em novidade de vida, com um coração íntegro, sincero, humilde diante do Senhor. Aí sim Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar, sabe, em um patamar elevado. Deus vai te honrar. Mas não busque você ser honrado pelos homens, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos diante do Senhor com os nossos corações quebrantados. Eu estou diante, meu Deus, de líderes desatados, líderes que o Senhor escolheu para uma grande obra nesta terra. E nós sabemos, ó Deus, que o nosso inimigo tem se levantado, o inimigo das nossas almas tem oferecido coisas para nos distrair na caminhada. Mas nós dizemos a Ele: não, não, não. Nós escolhemos a Ti, Senhor. Nós escolhemos caminhar contigo. Nós escolhemos agradar o Teu coração. Nós escolhemos estar do Teu lado, Senhor. Aleluia. Nos ajude, ó Deus, a cada dia, quando a tentação, quando a cobiça bater na nossa porta, que possamos dizer não, e sim para Ti, Jesus. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça a cada dia, em Teu nome, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Somente quem recebe essa palavra aplauda o Senhor.